Presidente Lula, ele que segue numa agenda internacional, foi para o Japão, concluiu a viagem, já deixou o país e agora visita o Vietnã. Ele chegou hoje cedo aqui no Brasil, lá na capital do país, Hanoi. Amanhã participa de cerimônias de boas-vindas e se encontra com autoridades. Inclusive vai se encontrar com o presidente e o primeiro-ministro do país. O presidente Lula também deve fazer uma declaração à imprensa depois de uma cerimônia de assinatura de atos. E aí a gente conversa com a Isabel Mega para entender, Isabel, um pouco do objetivo dessa viagem. Já falamos aqui bastante sobre quais foram as estratégias, os planos do presidente Lula na viagem ao Japão e no Vietnã. O que busca o presidente da República? Olha, Carol, busca algo que buscou também no Japão, né? Expandir negócios com o país, Carol. Esse é o principal objetivo nessa visita ao Japão. O governo conseguiu avançar em alguns passos em relação a essa expansão do mercado, principalmente de carne bovina em relação ao Japão. Então, de certa forma, ainda que não tenha um efeito imediato, você abriu caminho, né? O Japão é extremamente rigoroso com questões sanitárias. No Vietnã, a intenção também é você expandir o mercado ali comercial entre os dois países. Inclusive, eles dão duas metas diferentes, Carol. Esse dado que está aqui na nossa tarja de 15 bilhões de dólares é uma projeção desse comércio até 2030. Tem um dado intermediário que é de 10 bilhões de dólares até 2025. Então, esse é o norte. Essas metas não são novas, Carol, elas já vinham sendo dialogadas nos últimos encontros, até porque o primeiro-ministro do Vietnã esteve aqui no Brasil no ano passado como parte daqueles eventos paralelos da agenda do G20. Então, isso já tinha sido estabelecido e agora é Lula quem vai até o país. E assim como ocorreu no Japão, Lula também vai se encontrar com as autoridades máximas, né? Você citou algumas delas, o primeiro-ministro, que ele, enfim, já teve esse contato prévio aqui no Brasil no ano passado. Temos também o próprio presidente do Vietnã e também representantes ali do Partido Comunista do país. Então, de fato, é uma agenda ali que traz um pouco de afinidades também desse ponto de vista, Carol, e que tem como principal norte a questão de você expandir o comércio, porque hoje há ali uma procura pelo Brasil de diversificar áreas, né? Sobretudo diante do contexto global que a gente tem, diante de tarifaços dos Estados Unidos. Então, esse é um fator norteador também para o Brasil na hora de pensar estrategicamente em relações com outros países, como forma também de trazer diversificação em relação a essas relações. Carol, aquela turma toda que estava com o presidente Lula basicamente vai se repetir também do Japão para o Vietnã, né? Ele que foi acompanhado por vários ministros de diferentes áreas que também fizeram reuniões ali no Japão com autoridades japonesas. Então, boa parte também está com Lula no Vietnã para seguir nessa segunda parte da agenda. Esses compromissos que vão até o dia 29. No dia 29, o presidente Lula retorna ao Brasil e aí com missões em loco, missões domésticas, Carol, sobretudo depois de uma semana que foi dominada aqui em Brasília pelo julgamento no Supremo Tribunal Federal que tornou Jair Bolsonaro réu. O presidente Lula fez questão de falar sobre o assunto, não fugiu do assunto, né? Trazendo ali uma culpabilidade a Jair Bolsonaro em relação a essas tratativas de plano golpistas apuradas pela PF, pela PGR, que agora também vão passar a ser uma linha de investigação do Supremo Tribunal Federal. Carol.